Oi, turma, do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 1, O Futuro e o Nada, no item 10. Além desses sistemas não satisfazerem a razão nem as aspirações do homem, apresentam-se, como se vê, cheios de dificuldades insuperáveis, de maneira que são incapazes de resolver todas as questões de fato que levantamos. O homem tem, portanto, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e após a morte. E é a esta última crença que a lógica nos leva invencivelmente. É ela também que constitui o fundo de todas as religiões, desde que o mundo existe. Se a lógica nos leva à individualidade da alma, nos leva também a outra consequência, a de que a sorte de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivessem no mesmo nível que a do homem de bem e do sábio. Segundo a justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos. Mas para que sejam responsáveis é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio haverá fatalidade, e com esta a alma não poderia ter responsabilidade. Esse item, para mim, foi o melhor de todos, né? Porque até o 10º, a gente está vendo, até o 9º, né? A gente está vendo ele falar do panteísmo, ele tá falando do nada, que para mim não faz o menor sentido, né? Depois que você morre, acabou. Então, quer dizer, o seu futuro não existe, é o nada. Ele falou sobre o panteísmo, de você voltar para um todo, né? Onde ele diz que até os imperfeitos voltam para o todo e o todo é perfeito. Depois ele lança de novo esses espíritos que se subdividem. Para mim não faz o menor sentido. Eu respeito quem acredita, mas para mim não faz sentido. Eu não consigo entender isso daí. Agora, eu consigo entender a individualidade da alma. Eu consigo entender que a partir do momento que nós somos criados, Deus nos coloca em situações para que cada um, através do seu livre-arbítrio, do seu conhecimento, vai se desenvolvendo cada vez mais. Então, existem espíritos mais adiantados e espíritos menos adiantados, de acordo com as suas escolhas, de acordo com as suas vivências, de acordo com o seu conhecimento, com a sua moral desenvolvida ou não. Então, aqui faz todo sentido para mim. E aí é onde ele fala, esse sentido faz parte para grande parte de todas as religiões, né? Grande parte delas atendem a esse tipo de entendimento. Querendo ou não, todas acreditam que nós temos um início, a continuidade da vida individual e o pós, depois do desencarne. Eu sempre bati nessa tecla quando eu era católica, inclusive eu falava isso com o padre. Eu tinha 11, 12 anos de idade, eu era bem imatura, e eu falava para o padre, padre, vocês falam que a gente quando morre, a gente vai para o céu e para o inferno. Então, se eu for para o céu e para o inferno, significa que eu estou indo para algum lugar, então significa que eu não vou morrer, padre. Aí o padre olhava para minha cara e falava, Patrícia, toma jeito, menina. Eu falava, é verdade, padre, se eu estou indo para o céu e para o inferno, eu estou viva. Por que vocês falam tanto que a gente vai morrer? Então, se vocês forem ver o fundo, era uma criança quando falava isso, mas se vocês forem ver o fundo, já é o quê? Um espírito que tem um pouco de conhecimento. Não é que eu sou grande coisa não, mas eu já tinha um pouco de conhecimento, que essa história de morrer para mim não faz sentido. Se fosse assim, gente, seria natural o suicídio. Uma pessoa que deve, uma pessoa que vive num planeta de prova e expiação que nem a gente, que tem guerra, que tem miséria, que tem violência, sairia mais barato acabar com a nossa própria vida, se ela não continuasse pós-morte física. Mas sabendo que a gente vai continuar vivo do outro lado, a prudência nos diz o seguinte, não faça besteira, senão vai ficar pior. Tá ruim, mas pode ficar pior, porque você vai continuar vivo. E olha só, agravando a situação de infligir uma lei de Deus que é a vida. Então, o que barra a gente fazer qualquer tipo de asneira em relação à nossa vida e ter mais responsabilidade quanto a ela, é saber que a vida continua.
pra gente é um consolo e é um aumento de responsabilidade. É incrível como Deus é maravilhoso no ponto de continuar a vida, de dar oportunidades da gente reencarnar e aprender o que não aprendeu na outra vida. Se numa outra vida eu era um soldado das cruzadas, por exemplo, que matei um monte de pessoas em nome de Deus, e venho depois aprendendo que eu não preciso matar ninguém, que cada um tem que aprender por si, como se desenvolver moralmente. E eu, passando pelos perrengues os quais eu criei lá atrás, alguns inimigos próximos que querem o meu mal, e eu não sei o porquê, mas eu vou tratar bem eles, porque esse é o ensinamento, né? Tratar o outro como gostaria que tratasse a você. Se eu vou começar a melhorar os meus relacionamentos, que no passado eram meus inimigos, eu tô passando de uma fase, como passei em uma fase em videogame, por exemplo, tô passando daquela fase, eu estou elevando o meu espírito. Isso não é gratificante, você chegar no final das contas e falar, Senhor, eu errei, mas depois o Senhor me deu a oportunidade, eu acertei e me tornei melhor? Isso faz sentido. Agora, se eu sou igual a todo mundo, mesmo sendo pior do que o meu irmão, e aí eu volto para aquele todo, chega lá, mistura tudo e fica tudo igual, né? Ou então acabou. Eu apronto todas, eu roubo, eu mato, eu estupro, eu faço e aconteço, crio uma série de violência e chega no final, não acontece nada comigo. As pessoas que foram lesadas por mim, fica por isso mesmo. Não existe um ensinamento, não existe um crescimento, um aprimoramento, um perdão, não existe nada. Já pensou? Isso é muito triste para o espírito. Então a doutrina espírita, ela traz um consolo para a gente. O nada não existe. Você fazer parte de um todo da forma que o panteísmo compreende não faz sentido. O que faz sentido é a individualidade da alma, a pluralidade das existências, a reencarnação como oportunidades de crescimento moral, de conhecimento, de amadurecimento espiritual, a evolução espiritual. Os espíritos evoluem, os planetas, os espaços habitados por espíritos evoluem. E à medida que vai evoluindo, vai dando ajuda, auxílio aos que estão atrasados. É sempre um pelo outro, sim, não como todos, né, misturados, mas uns auxiliando os outros, como uma lei de progresso, uma lei contínua de amor. Ah, gente, essa parte aqui eu gostei, hein?